Manda, quem mais aí? Que você falou que tem pergunta boa aí, né, Bê? Manda aí. Tem uma pergunta aqui da Aline. Ó, Manda. polêmica para a pastora. Pastora, o que de fato seria a submissão? Bacana pergunta, Boa. né? Muitas mulheres têm muita dúvida sobre essa questão da submissão, que a palavra deixa de forma muito clara de nós sermos submissas ao nosso esposo, né? A submissão, ela é da mesma forma, eu acho fantástico isso, como a gente estava falando sobre o casamento que norteia para Deus, é da mesma maneira, né? Isso. Que Cristo amou, né, a igreja, e da mesma maneira que Cristo amou a igreja, o marido deve amar a sua esposa, e da mesma maneira a igreja ser submissa a Cristo. Ser submissa não é ser violentada, ser submissa não é ser empregada, ser submissa não é ser pano de chão, ser submissa não é, sabe, você ser saco de pancada, não é você ser muda, calada, não é isso. Você pode ter a sua opinião, eu tenho a minha opinião, você pode discordar do seu marido, mas o fato, né, o viés da submissão é o respeito, porque o marido, e aqui é uma coisa muito importante, né? Quando o marido não exerce o seu papel de sacerdote, fica muito difícil a esposa realizar o papel da submissão. Porque se o homem não norteia o casamento sendo sacerdote, ela não vai entender a submissão, porque ele não faz o papel dele. E o papel de sacerdote, quando não realizado, ele simplesmente desvirtua toda a casa, todo o casamento, Sim. todos os filhos e tudo que vem atrás. Então, a submissão, ele está no casamento para a mulher, assim como a igreja está para Cristo. A submissão é você confiar naquele que está te regendo, que no caso é o seu marido. Então, quando você chega e fala assim, esposa, eu tenho uma opinião assim, para tal coisa. E ele chega e fala assim, não, esposa, ou hoje já orei, ou nós vamos orar, e esta é a direção que Deus me deu. E é você seguir este norte que o seu esposo está te dando, porque ele é o sacerdote da sua casa. Agora, imagina você ser submissa a um homem que não sabe ser sacerdote. E aí é onde entra muita complexidade. Por quê? Porque, e quando o homem não é cristão? E quando o homem ou é um cristão bem mais ou menos, né? Bem vagabundo. Bem sabe assim, que só é cristão dentro da igreja. E da porta para fora não é. Ele é crente enquanto a Bíblia está embaixo do braço. Né? Então é assim. Mas aí eu entendo que, e eu certa feita eu vi um testemunho de uma missionária que me chamou e me chocou muito. E ela dizia assim que o marido dela não era cristão e ela era dirigente de um círculo de oração. E o círculo de oração ia fazer um congresso. Então imagina, aquela loucura toda que a gente sabe que envolve festa, né, dentro de igreja. E no dia do congresso que ia apresentar, o marido dela virou para ela e falou assim, você não vai. Ela, benzinho, mas eu já deixei sua janta pronta, sua roupa de serviço amanhã já está passada, a sua marmita também já está pronta. Fez todo o papel dela, falou, eu não posso faltar. Ele falou, se você sair, você hoje não dorme em casa, eu vou te deixar para o lado de fora. E ela, mediante a sua responsabilidade, foi para a igreja. Quando voltou, ele trancou a porta. E ela dormiu do lado de fora, no relento, com frio, com chuva, etc. Quando ele acordou 4, 5 horas da manhã para ir trabalhar, ela estava na porta. E ele já ia passando, meio que chutando ela. Ela falou, benzinho, onde você vai? Ele falou, vou trabalhar. Ela falou, não, você não vai trabalhar sem antes eu fazer o seu café. Entra que eu vou fazer o seu café. Essa atitude dela, de submissão, quando ela falou isso para ele, ele falou assim, mas eu deixei você dormindo para fora, e mesmo assim você vai fazer o meu café? Vou, benzinho, porque eu te amo e você não pode sair sem tomar o seu café. Essa atitude dela fez com que ele se convertesse, se arrependeu daquela atitude dele, dos maus caminhos dele, e foi para Cristo Jesus. Ou seja, a oração muda, mas uma atitude de submissão também muda. Então a submissão é isso. Eu acho que não teria um exemplo melhor para exemplificar isso, que é você realmente ser submissa nesse sentido. Ela não deixou Deus, ela não deixou a responsabilidade dela, mas quando ela voltou para casa, mesmo tendo deixado tudo em ordem, quando ela dormiu do lado de fora, ela não se revoltou, ela não se rebelou, e aí entra o que a gente falou, né, João 3,30, que diminua eu para que o Senhor cresça. Show de bola. Pegou essa daí, pegou essa fita aí? Anotou, produção? Anotou? Então tá bom, segurei.